cálculo, que se dedica ao estudo de taxas de variação de grandezas, como a inclinação de uma reta, e a acumulação de quantidades, como a área debaixo de uma curva ou o volume de um sólido. Essa é a definição de cálculo segundo a Wikipédia. Bem, mas deixando isso de lado, não é segredo que cálculo é um dos maiores terrores que um estudante de exatas vai passar em sua vida. No caso, eu estou passando neste exato momento. Porém, justamente por isso, deixando um pouquinho desse terror de lado, eu quis investigar um pouquinho, sendo um entusiasta de história, a origem desta temida área de estudo. A princípio, os homens creditados pela criação do cálculo é Isaac Newton, que você provavelmente conhece, é o cara da maçã, e Gottfried Wilhelm Leibniz, que eu provavelmente pronunciei errado e que você também provavelmente não conhece. Mas, antes de falar deles em específico, eles não foram os primeiros a fazer cálculo. E para observar isso, a gente vai precisar voltar bastante no tempo. Mais ou menos uns 2000 a.C. Em regiões como a Babilônia e o Egito, a gente teve as primeiras noções de cálculo. Os egípcios utilizavam um sistema simples de notação para registrar suas atividades econômicas, enquanto os babilônios desenvolveram técnicas avançadas para a resolução de problemas de geometria e aritmética. No entanto, foi com os gregos que a matemática começou a ganhar o seu caráter científico. Os matemáticos gregos, como Euclides, Pitágoras e Platão, bastante conhecidos, deram importantes contribuições para o desenvolvimento da geometria e da álgebra, criando a base para o desenvolvimento do cálculo. Mas os primeiros problemas da história do cálculo envolvem a determinação do comprimento de arcos e áreas e volumes de figuras irregulares. Para a solução desses problemas, a gente vai trazer o primeiro nome para a vasta história do cálculo, que é Eudoxo, que criou o método de exaustão. Esse método basicamente consiste em determinar a área em questão, escrevendo sequências infinitas de polígonos regulares. Por exemplo, num caso de um círculo, que é o mais complicadinho, a gente não tem como dividir ele em vários triângulos. Então, nesse caso, ia se adicionando um polígono e aumentando o número de lados que ele tinha, até um número de lados infinito, teoricamente, para poder ficar como um círculo. E a partir disso aí veio as primeiras noções de limites. Mas avançando mais um pouquinho, um nome mais conhecido aparece, que é Arquimedes, e em seus estudos desenvolveu o método do equilíbrio para calcular a área ou volume de regiões irregulares. Eu não vou ficar explicando cada método que eu citar aqui, porque eu sou longe de ser um matemático, eu sou um entusiasta de história. Eu quero falar da história em si do cálculo, então eu vou trazer um pouquinho só sobre esses temas, não explicar eles. Mas aí a gente para um pouquinho de olhar para a Grécia Antiga e a gente avança mais no tempo, mais ou menos uns 1500 anos no futuro, mas especificamente na Idade Média. A gente vem e conhece o Bonaventura Cavalieri, que nasceu em Milão em 1598, e ele foi aluno de Galileu. Ele se destacou no ramo da matemática, óptica e astronomia. Dentre 4 de suas obras, a mais importante é o Tratado Geometria Indivisibilibus, publicado em 1635. Nesse trabalho, ele apresenta o método dos indivisíveis, que se assemelha com as ideias desenvolvidas por Arquimedes para o cálculo de áreas e volumes, contribuindo também para o avanço da integração. Existem mais alguns nomes nesse meio, como John Wallis e Isaac Barrow, que também contribuíram nos avanços para fim enxergarmos em Isaac Newton. O físico inglês Isaac Newton, ele se interessou pela matemática lendo obras de diversos matemáticos e acabou criando a sua própria matemática para provar que a sua teoria física sobre a gravitação universal e a força centrípeta estava correta. Primeiramente, descobrindo o teorema do binômio generalizado, depois inventando o método dos fluxos, como ele chamava o atual cálculo diferencial. O método dos fluxos, a descoberta mais importante, embora publicada em 1736, já havia sido escrita em 1671, e antes disso, em 1669, Newton já comunicara a essência do método a Barrow, o Isaac Barrow que eu citei um pouquinho antes. Newton encontrou diversas e importantes aplicações para o método dos fluxos. E com isso ele demonstrou uma habilidade extraordinária para integrar algumas curvas diferenciais. Newton não foi o primeiro a diferenciar ou integrar, nem a ver a relação entre essas descobertas no teorema fundamental do cálculo. Sua descoberta consistiu na consolidação desses elementos num algoritmo geral aplicável a todas as funções, sejam algébricas, sejam transcendentes.
Agora, saindo, deixando o Newton de lado, o cara conhecido, o cara da maçã, vamos falar de Gottfried W. Leibniz. Leibniz, eu não sei se eu estou pronunciando isso da forma correta. Mas bem, esse cara, ele era um cientista alemão, e ele é considerado o último sábio que obteve o conhecimento universal. E criou o cálculo entre 1673 e 1676. Leibniz declarou que, ao ler a carta Traité des Unis du Quart de Cercle de Amo de Tonville, é francês, né? É um pseudônimo sob o qual Pascal escrevia nos anos finais de sua vida sobre os indivisíveis, teve uma luz jorrada sobre ele. Leibniz foi o primeiro a utilizar o símbolo de integral, que é tipo um S alongado, derivado da primeira letra da palavra suma, tendo feito isso em 29 de outubro de 1675, com o objetivo de indicar uma soma de indivisíveis. Algumas semanas depois, ele já escrevia diferenciais e derivadas como fazemos hoje. Para achar tangentes, fez o uso do cálculos diferencialis, e para encontrar quadraturas utilizou cálculos somatórios, ou cálculos integrales, de onde se originou a nomenclatura atualmente utilizada. O matemático alemão deduziu muitas das regras da diferenciação que atualmente são utilizadas nos cursos de cálculo, como exemplo a fórmula da derivada enésima do produto de duas funções, que é conhecida como regra de Leibniz. Bem, como esses dois desenvolveram pesquisa em relação ao cálculo, eles desenvolveram, meio que por um tempo houve um burburinho onde teve Newton versus Leibniz. O Leibniz ele foi o primeiro a publicar suas descobertas relativas ao cálculo diferencial integral. Porém, Newton já havia desenvolvido sua teoria muitos anos antes, o que levou a disputa sobre a paternidade do cálculo. A Royal Society, composta pelos principais cientistas da Inglaterra, acusou Leibniz de plágio, o que marcou profundamente a carreira do alemão. Então a gente tem meio que essa linha do tempo, e a gente chega aqui que as representações utilizadas pelos dois matemáticos eram absolutamente diferentes. As únicas semelhanças existentes originaram-se do aproveitamento de simbologias criadas por outros matemáticos. Por ter sido o primeiro a desenvolver o seu raciocínio, Newton é chamado de pai do cálculo. Porém, a opinião generalizada hoje é que ambos criaram o cálculo independentemente. Embora a descoberta de Newton seja anterior, Leibniz foi o primeiro a publicar seus resultados. Se Leibniz não era tão profundo em matemática quanto Newton, era talvez mais eclético e embora inferior. Como analista e físico matemático, era provavelmente dotado de uma imaginação mais aguda e um sentido superior quanto à forma matemática. E é aqui que eu vou parar. É claro que a história do cálculo se expandiu muito a partir desse momento, que foi aqui, com Newton e Leibniz, que ele surgiu em si. Porém, eu queria somente falar da origem do cálculo e o vídeo já está ficando um pouquinho grande. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, depois de quase um ano sem postar nada, e trazendo um pouquinho de história da ciência. Muito obrigado a todos e até a próxima.